Há algo de profundamente perturbador e fascinante no modo como Roma atravessou os séculos, desafiando crises internas, guerras externas e conspirações que teriam destruído qualquer outro império. A história oficial nos diz que Roma sobreviveu graças ao poder de suas legiões, à genialidade de seus generais, à solidez de suas leis ou à imponência de suas estradas e aquedutos. Mas há algo que sempre permanece nas sombras, quase nunca revelado, um segredo que os romanos cultivaram e transmitiram, como um veneno e um antídoto ao mesmo tempo. Eles sabiam que sobreviver não era apenas uma questão de força, mas também de manipulação invisível da mente, da crença e do destino. Esse segredo proibido não estava em livros, mas em rituais, códigos não ditos, pactos silenciosos entre homens que compreendiam que a vida e a morte se decidiam mais na psicologia do que na espada. Roma se erguia sobre sangue e sobre pedra, mas também sobre símbolos. Os romanos acreditavam que nenhum império podia resistir apenas com armas. Era necessário convencer os homens de que estavam lutando não por um governante, mas por algo maior, algo eterno. É por isso que transformaram cada batalha em um ato sagrado, cada conquista em um rito, cada guerra em uma peça de teatro cósmico. Enquanto os povos bárbaros lutavam por sobrevivência imediata, os romanos lutavam como se estivessem cumprindo o destino dos deuses. Essa diferença fazia com que suportassem fome, sede, frio, desertos e mares infestados de inimigos. O segredo proibido era simples de enunciar e difícil de praticar. Sobreviver exigia uma disciplina espiritual e psicológica que transformava homens comuns em instrumentos de uma narrativa maior. Mas não se tratava apenas de religião oficial, porque a religião visível era apenas fachada. O verdadeiro segredo estava naquilo que se murmurava em templos escuros, nos ritos de iniciação proibidos, nos sacrifícios ocultos que não eram relatados nos registros senadores. Roma permitia oficialmente cultos e templos, mas seu coração pulsava em práticas que misturavam superstição, magia e estratégia de poder. Generais não entravam em batalha sem consultar augúrios, sem lançar olhos sobre o voo das aves ou sem ouvir o sibilar de sacerdotes etruscos especializados em decifrar o fígado de animais sacrificados. O povo acreditava em presságios, mas os líderes usavam esses presságios como armas. Eles sabiam que a mente coletiva precisava acreditar que os deuses estavam ao seu lado. E se o sinal não aparecia, eles criavam o sinal. Esse segredo proibido consistia em manipular o invisível para sustentar o visível. Era a capacidade de usar crenças religiosas, métodos primitivos e rituais ancestrais para manter o exército coeso, o povo obediente e o inimigo aterrorizado. O romano não era apenas um soldado. Era um ator dentro de um teatro cósmico. Ao levantar seu escudo, ele não acreditava que estava apenas defendendo a própria pele. Acreditava que defendia Roma, e defender Roma era defender a eternidade. Essa mentalidade não surge do nada. Foi fabricada, lapidada, ritualizada. Por trás de cada triunfo militar, havia cerimônias ocultas que envolviam o Senado, os generais e sacerdotes. Sacrifícios humanos, ainda que proibidos em público, ocorreram em momentos de desespero, como em 216 a.C., após a derrota para Aníbal em Canas, quando 2 gauleses e 2 gregos foram enterrados vivos no Fórum Boário para aplacar os deuses subterrâneos. Esses episódios, quase sempre abafados pela história oficial, revelam que Roma conhecia e praticava segredos que iam muito além da racionalidade. O povo via apenas os desfiles, as coroas de louros, os templos erguendo-se. Mas nos bastidores, Roma alimentava a escuridão. Outro elemento desse segredo proibido era a disciplina absoluta. Mas não a disciplina no sentido militar moderno, e sim como ritual psicológico. As legiões treinavam não apenas para lutar, mas para suportar a dor, a fome e a ausência de esperança. Um legionário podia marchar por dias sem pão e sem água, mas jamais sem a convicção de que estava participando de algo maior. Os castigos, as execuções sumárias e o famoso dízimo, quando uma unidade covarde era punida com a morte de 1 a cada 10 homens escolhidos por sorteio, não eram apenas mecanismos de controle, mas rituais de sangue que gravavam na mente dos sobreviventes a ideia de que Roma estava acima da vida individual. Era proibido ser fraco, e esse tabu sustentava a sobrevivência coletiva. No entanto, o segredo romano não era apenas brutalidade.
Era também a arte da encenação. Quando Júlio César atravessou o Rubicão, ele sabia que estava desafiando a República, mas sabia também que precisava de símbolos. Por isso pronunciou palavras teatrais, quase ritualísticas, como se estivesse invocando o destino. Roma sobreviveu porque seus líderes compreendiam que o homem comum é governado por imagens, ritos e narrativas mais do que por argumentos racionais. Eles sabiam que uma águia dourada carregada pelas legiões valia mais do que 1000 tratados. Essa manipulação invisível, essa fusão de disciplina, superstição e teatro, era o segredo proibido de Roma. Um segredo que permitia que, mesmo diante do colapso, o império ressurgisse. Porque a força estava menos nas espadas do que na capacidade de controlar a psique coletiva. Os inimigos podiam vencer batalhas, mas Roma vencia narrativas. Quando uma cidade era conquistada, os romanos não apenas destruíam muralhas, eles destruíam deuses, erguiam templos novos, impunham rituais, substituíam calendários. Eles sabiam que a verdadeira sobrevivência está em moldar a mente do vencido. Os filósofos romanos, como Sêneca, sabiam que a vida individual era breve, mas a vida de Roma precisava ser eterna. Isso só era possível através de um código secreto de sobrevivência. Sacrificar indivíduos para manter a coletividade, substituir verdades pelo mito quando necessário, manipular os sinais dos deuses para legitimar decisões políticas, treinar homens não apenas para lutar, mas para acreditar. É por isso que Roma atravessou séculos, porque possuía um segredo que não era contado em pergaminhos, mas vivido em cada gesto. Esse segredo, porém, tinha um preço. Ele exigia que Roma nunca se mostrasse vulnerável, que sempre se apresentasse como invencível, mesmo quando sangrava. Esse teatro permanente destruiu pouco a pouco a humanidade de seus cidadãos, transformando-os em peças de uma máquina maior. E quando o segredo começou a ser revelado, quando os povos dominados perceberam que os deuses romanos eram manipulados, que as cerimônias eram instrumentos de poder, que as narrativas eram encenações, então o império começou a ruir. A sobrevivência, portanto, nunca foi apenas militar. Foi psicológica, ritualística e simbólica. Roma usava um segredo proibido que poucos ousam nomear: a manipulação ritual da mente coletiva. Os romanos sobreviveram porque aprenderam a transformar medo em obediência, sofrimento em disciplina e crença em arma. O preço foi a alma. Mas enquanto durou, esse segredo fez deles os senhores do mundo.